Como a maior linha de bonecos de ação de todos os tempos pôde passar de produzir figuras como essas para figuras como esta? E ainda assim voltar e nos dar esse cara. Esta é a história sombria da Era das Trevas dos Marvel Legends. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. Avançamos em nossa análise de todas as figuras Marvel Legends já produzidas. Todas da minha coleção pessoal. 2006 foi um ano marcante para as action figures. Por todos os motivos errados. O boom dos brinquedos de colecionador do início dos anos 2000 havia acabado, com vários fabricantes de brinquedos como a Palisades se juntando a empresas menores como a Resoros e fechando as portas. Aquele ano também marcou o fechamento das lojas Tower Records e Suncoast, dois grandes pontos de venda para o mercado de colecionadores. Forças externas pressionavam a indústria de brinquedos, enquanto o preço do petróleo atingia o recorde de $75 o barril. Bonecos de ação são feitos de plástico, plástico é feito de petróleo. Toy Biz, a empresa que criou a Marvel Legends, foi pega nesse turbilhão, enquanto tinha uma licença exclusiva, perpétua e livre de royalties para fabricar figuras da Marvel. Eles também participaram de uma fusão complexa com a divisão de quadrinhos, criando a Marvel Entertainment. E nesses tempos econômicos incertos, os responsáveis perceberam que licenciar seus personagens proporcionaria lucros intermináveis enquanto reduzia o risco da fabricação. A Hasbro, gigante dos brinquedos por trás de Government Issue Joe e Transformers, já havia adquirido a Kenner e a licença de Star Wars. Quando saiu a notícia de que a Hasbro estava assumindo o tio Marvel Legends, os fãs ficaram bastante animados, embora um pouco apreensivos. A Hasbro era famosa pelas figuras de 3,75 polegadas e queríamos ver seu desempenho com a linha Legends de 6 polegadas. A resposta não foi muito boa. Diversos fatores tornavam a linha Marvel Legends da Toy Biz lendária, mas a Hasbro eliminou quase todos eles em suas primeiras ondas. Embalagem tipo clamshell? Acabou. Reprodução de quadrinhos com cada figura? Não, também não. Aplicações de pintura reduzidas em 75% e a articulação característica dos Legends foi minimizada. E aqui está o golpe final. Eles aumentaram o preço de cada figura em 25% de 8 para $10. Em menos de 3 anos a linha chegaria ao fim. Esses são os dias sombrios dos Marvel Legends. A primeira linha da Hasbro incluía X-Men, Vingadores e um vilão do Quarteto Fantástico. Para o Build-A-Figure. O que poderia dar errado? Aguarde. Primeiro vamos falar do Build-A-Figure dessa leva, o vilão do Quarteto Fantástico, Annihilus. Agora, Annihilus é um vilão clássico do Quarteto Fantástico, saído direto de um devaneio febril de Jack Kirby. Quero dizer, dá pra ver tudo isso, toda a genialidade do Kirby nesse cara. E eu não posso confirmar isso, mas estou bastante confiante de que essa figura foi esculpida pela Toy Biz. Parte disso é por causa da rapidez com que essa figura foi lançada após a mudança da Toy Biz para a Hasbro. Muito disso você sabe, olhe para os dedos articulados individualmente, olhe para as articulações esféricas nos quadris e de modo geral para a excelência dessa escultura. Quero dizer, essa cabeça está realmente ótima, mas aí as rachaduras começam a aparecer. É quase como se esse plástico parecesse que ficou tempo demais no sol e não é porque eu não cuidei dessa figura. Parece apenas um plástico mais barato, como se não mantivesse bem as cores. O mesmo pode ser dito sobre o verde aqui nas ombreiras, comparado com o verde no resto da figura. Essa figura é obviamente muito menor para uma Build-A-Figure comparada aos Galactus e Homens Gigantes, mas tudo bem. Mesmo assim, com essas asas, é uma figura em escala impressionante. Esta era realmente necessária, mas você já percebe um pouco do problema agora. Eu realmente estava esperando me aposentar. Essa figura, sabe? Essa era uma que era do Annihilus, que ia sair pela Diamond Select na linha Marvel Select. Mas eles faliram. Por enquanto, essa segue na minha exposição do Quarteto Fantástico. E eu não odeio essa figura do Homem de Ferro Supremo. Não sei o quão fiel aos quadrinhos é esse molde, mas acredito que seja bem próximo. Eu voltei e olhei algumas imagens, e Bryan Hitch desenhou a armadura do Homem de Ferro Supremo de algumas formas diferentes ao longo do tempo em que trabalhou no Ultimate. Vou dar a eles o benefício da dúvida. O cinza é bem chapado e, embora tenha um pouco de lavagem de tinta, não é muito. Mas a qualidade redentora desse aqui é esse vermelho metálico incrivelmente brilhante e como ele se destaca do azul e do amarelo. Eu sempre gostei do design do capacete do Hitch.
E olha, agora temos uma cabeça do Tony Stark por baixo. Essa cabeça está horrível. Eu não tenho certeza de quem deveria ser embaixo disso. Então, vamos cobrir isso de novo. No geral, essa não é uma figura ruim. Hércules é essencial em qualquer coleção Marvel Legends e não pode faltar na sua exposição dos Vingadores. Esse não é necessariamente o traje mais clássico dele, mas é uma réplica muito fiel do que Hércules usava durante os anos 1980 dele. A minissérie, escrita e desenhada por Bob Layton, foi uma das primeiras da Marvel e recebeu grande aclamação da crítica. A cabeça está ótima, tá, sabe? Você tem aquela personalidade do Hércules, ele é sempre aquele cara jovial. Eu adoro isso. Ele tem, sabe, o martelo dele, a arma dele aqui, que realmente encaixa no cinto dele. Mas qual que é a história com o urso com bronzeado artificial? Quero dizer, eu entendo usar um pouco de tinta por cima, mas esse Hércules está muito alaranjado. As falhas voltam a aparecer na qualidade do que fazemos aqui. O Hulk Gladiador é realmente robusto, acho que é uma ótima figura. Mesmo com o novo preço de $10, é uma versão retrabalhada do Hulk de guerra da linha Hulk clássicos da Toy Biz, mas com uma nova escultura de cabeça. Então vou dar crédito a ele por isso. Infelizmente perdi o capacete dele, então você vai ter que se contentar com esse Hulk básico, só com as ombreiras e o escudo dele. Não é um problema quando você está pegando peças de outras linhas, mas de novo, é um pouco preguiçoso quando você já sai da caixa só com um remolde. Como vamos ver nas próximas coleções, a Toy Biz claramente tinha planos de lançar uma linha de figuras baseada em X-Men, o confronto final. Aqui temos o Fera interpretado por Kelsey Grammer. E sim, eu consigo ver um pouco do Fraser aí, acho que vocês também conseguem perceber isso. Então, novamente, uma escultura muito boa e bastante fiel ao filme. Ele parece um pouco pequeno, como se a escala dele fosse um pouco menor. Esse casaco de borracha lembra muito o que Grant Morrison e Frank Quitely criaram em novos X-Men. Mas isso realmente limita a articulação dos ombros, que já era, você sabe, um pouco limitada desde o começo. Então vamos ver mais figuras de filmes sendo incluídas na linha conforme avançamos. E é aqui que o problema realmente começa com Banshee. Todos os problemas que vamos ver nessa linha aparecem bem aqui. Ele está em um corpo novo e as proporções não são boas. Ele tem esses tornozelos articulados bem fracos e frágeis. O tronco dele não combina com o comprimento das pernas. E, sabe, vou dar crédito pra ele por realmente ter uma capa de tecido presa com pinos, sabe? Pra dar aquele efeito de capa esvoaçante. Mas é só isso mesmo. Olha como essas linhas de pintura estão borradas e como elas simplesmente se misturam com o verde ao redor. Isso é um controle de qualidade terrível. E esse rosto, embora eu aprecie a expressão aqui, está tão sem vida, a simples falta de aplicações de tinta realmente acaba com ele. Então ele está com o pescoço meio projetado para frente, assim você pode colocá-lo na posição de grito. Mas é aqui que tudo começa a desandar. E então tudo desaba e para de vez lá embaixo. Com talvez a figura mais feia da Marvel Legends de todas, Emma Frost, agora ela está com o traje dos surpreendentes X-Men. Então estamos tentando montar esse time. Vocês mantiveram todos os defeitos dos corpos da Toy Biz e ainda colocaram esse rosto de cavalo, especialmente para uma personagem cuja beleza define grande parte de sua personalidade. Esse foi o que deixou os fãs saberem que não estamos mais no Kansas. Segundo ano difícil, né? Mas como um desastre total no segundo ano, quando se trata da segunda leva de lendas da Hasbro. Esta versão de Thor como o Senhor de Asgard é o exemplo mais claro da redução de custos e da queda na qualidade que vimos nas primeiras Marvel Legends da Hasbro. Quando essa figura apareceu pela primeira vez na San Diego Comic Con, era da Toy Biz. A quantidade de detalhes no sombreamento da pintura realçou ainda mais a beleza da escultura. Mas quando você volta para a figura que realmente chegou às nossas mãos, rapaz, ela está realmente deixando a desejar. Perdendo o sombreamento nas vestes, sobre os ombros, o sombreamento no rosto e na coroa, o azul chapado do corpo. Isso aqui parece muito básico e não tem aquela rusticidade, aquele realismo que as figuras da Toy Biz tinham. Ainda não é uma figura ruim, e na verdade é uma versão bem fiel aos quadrinhos dessa época nas revistas. Eu adoro a barba do Thor, mas o exemplo de como ela é diferente do original para o modelo de produção é impressionante.
Assim como Hércules na coleção passada, essa trouxe um Vingador essencial às nossas prateleiras, Hank Pym com uniforme amarelo. Tem muita coisa legal nessa figura, adoro essas golas grandes e arredondadas que parecem as asas dele. Eu acho que o esculpo da cabeça está muito bom, com os olhos de inseto e as antenas. Na verdade, tenho duas dessas figuras. A com as duas antenas funcionando está em exibição. Está lá embaixo com meus Vingadores, já que não relançaram esse cara na escala de 6 polegadas. Agora, a Vespa, o pequeno símbolo de jaqueta amarela no peito dele, está um pouco desbotado, porque a tinta não cobre o preto tão bem assim. Mas o lance desse aqui é que ele marca a introdução do novo corpo masculino de tamanho médio deles. Ele tem essas grandes articulações tipo borboleta e esses joelhos bem estranhos, quadrados e retangulares. Vamos ver esse corpo sendo usado várias e várias vezes nos primeiros bonecos da linha Marvel Legends da Hasbro. Vou chamar de corpo do Jaqueta Amarela. Não sei se foi o primeiro a usar, mas pra mim sempre foi o corpo do Jaqueta Amarela. É o início de problemas, pessoal. E nesse mesmo corpo do Jaqueta Amarela, agora temos o Mercúrio novamente. Figura muito necessária. Membro inicial da Irmandade de Mutantes, integrou o Quarteto Maluco do Capitão, então um antigo Vingador e figura fundamental da história da Marvel. E ele apareceu inicialmente com seu traje clássico azul e branco. Agora ele tem aquelas mãos da Toy Biz. Então essa aqui é meio em formato de concha, mas essa está reta, sabe? Para você conseguir colocar ele nas poses de corrida. O problema é que esse corpo simplesmente não aguenta bem. É realmente muito solto aqui, e esses tornozelos horríveis e frouxos são terríveis para um personagem de corrida. Novamente, pouquíssima pintura no rosto, então ele fica com uma aparência super sem graça. Agora vou dar um pouco de crédito para eles pelo que fizeram. Lançaram uma variante nas cores originais verde e branco dele, então se você quiser colocar ele com o traje original dos Vingadores, esse é o caminho. Mas esses dois são sólidos, embora não espetaculares. Eu até que gosto dessa figura da Mulher Hulk, sabe? Ela realmente captura um pouco da personalidade divertida e exuberante da Mulher Hulk com esse rosto sorridente. Eu gosto desse roxo metálico no macacão dela. E sabe, ela é grande, talvez um pouco alta. Quero dizer, olha o tamanho dessas pernas. Mas sabe, ela realmente fica mais alta do que as outras figuras femininas. Mas aqui você vai ver uma das maiores mudanças, que é uma diminuição significativa na articulação. Em vez de cotovelos com articulação dupla, você tem esse tipo de articulação simples giratória no cotovelo. O que eu acho que é bom para dar umas pancadas, mas não é muito útil para mais nada. Isso será uma marca registrada da linha. Outro retorno à era de Grant Morrison e Frank Quitely em novos X-Men é o Zorn. E esse mutante misterioso tem um visual muito legal, com as correntes e essa cabeça incrível que ele tem. Acho que fizeram um ótimo trabalho na pintura deste. A jaqueta de couro dele não atrapalha a articulação dos ombros porque é cortada ali. Acho que isso funciona de forma natural. Parece exatamente com a arte do Frank Quitely. E Zorn era um personagem único. Em certo momento, ele tinha o poder de 1 bilhão de sóis explodindo na máscara, por isso precisava usá-la. Mas aí meio que foi reticonado no final da fase do Frank Quitely e do Grant Morrison em novos X-Men. E aí acabou que, na verdade, era o Magneto por baixo daquela máscara. Então dá um pouco de crédito pra ele por ter essa máscara removível do Zorn tão incrível. Eu meio que sempre deixo ela. Mas essa é uma figura divertida de uma parte bem específica dos X-Men que eu adoraria ver refeita. Mais alguns X-Men. Figuras de um confronto final meio que entraram na linha, começando com o Fanático. Agora, essa é uma figura de aparência horrível. Eu realmente fico enojado com o peito cabeludo pintado dele, sabe? E ainda por cima não tem textura nas costas. Ele também tem um cotovelo com articulação simples e os braços peludos do Wolverine. Você recebe um capacete removível e uma escultura de cabeça decente, mas no geral parece um boneco de ação bem barato. E ainda assim, o Fanático é muito melhor do que essa Jean Grey e o confronto final. Nossa, isso está ruim. Esse rosto compete com Emma Frost pelo título de personagem mais feia de todos os tempos. Isso é muito estranho, Jameson, cara. Ela é uma mulher adorável. E em vez disso, recebemos de novo essa action figure ruim, articulação mínima. Você já percebe o corte atrás, mas a falta de pintura e acabamento é o que realmente a deixa tão ruim. Mas temos que encerrar os bonecos regulares dessa coleção com um dos piores Marvel Legends de todos os tempos, o Wolverine Supremo. Isso está horrível. A escultura da cabeça está terrível.
Essas sobrancelhas malucas que parecem desenhadas por cima dos olhos dele ficam tão ruins. Não sei se tentaram criar um visual estilizado para essa escultura da cabeça, mas ficou horrível. E claro, não combina com o resto desse corpo desengonçado. Você tem esse Wolverine magrelo de novo. Não tem corte no ombro ali, então você não tem nenhuma articulação com isso. Você tem aquele terrível, sabe, giro de bola aqui. Ah, esse é o pior boneco do Wolverine já feito. Isso já é dizer muita coisa agora. O Build-A-Figure do Blob tornou-se um dos mais caros no mercado secundário, até que a Hasbro relançou uma versão deluxe do personagem. Não faz tanto tempo. De novo você perde muita pintura. Wash, quero dizer, está tão sem vida, mas ao mesmo tempo tão grotesco. Olha todas essas dobras de gordura e a celulite e simplesmente a aparência horrível do pescoço e dessa cabeça. Essa é uma escultura brilhante para o Blob e por esse motivo esse tem sido o Blob que está na minha exposição de X-Men Legends há muito tempo. Não sei, preciso comparar com o novo para ver quem realmente volta para lá. Mas tem algo realmente grotescamente incrível sobre esse Build-A-Figure. A terceira vez é certa, não é errado. Apesar de alguns acertos, a terceira leva mostrou o quanto a Hasbro foi preguiçosa com essa linha. Vamos ser gentis e começar com minha figura favorita desta leva, a Era de Ouro. Capitão América da estreia. Na verdade, eu acho que as coisas que a Hasbro faz tão mal acabam funcionando a favor dessa figura. Tem algo no visual fosco da coloração dele, na falta de lavagem de tinta, que faz com que ele pareça um boneco de ação antigo. Eles fizeram um bom trabalho com as listas brancas e vermelhas menores. Claro, ele tem o escudo, que foi logo descartado, e aquela máscara original de Jack Kirby e Joe Sennett. Esse é um daqueles casos em que a produção meio ruim deles acaba resultando em um bom boneco do Capitão dos anos 1940. Por outro lado, o parceiro dele, Buck, é tão ruim quanto possível, então o Buck deveria ser o ajudante adolescente do Capitão América, certo? Mas por algum motivo, colocaram a cabeça esculpida de um homem de 50 anos no tronco de um adolescente com as pernas de uma girafa. Olha isso, olha as proporções disso, é horrível. E quando você o coloca ao lado do capitão, que tem proporções decentes? Isso só deixa tudo ainda mais ridículo. Isso é horrível, quero dizer, e é o único bug que a gente já teve, o que torna tudo ainda pior. Nossa, muito ruim. Agora vem outra grande frustração. Cavaleiro Negro, Vingadores Clássicos. Alguém que você precisa para sua coleção. E à primeira vista, essa é uma figura de ação até que bem legal, até você começar a olhar os detalhes dela. Eu sempre achei que a Marvel Legends deveria mostrar as versões mais clássicas, as mais lendárias de qualquer personagem. Eles não fizeram isso aqui. Preferiram a versão dele dos anos 90, quase como uma roupa espacial, com esses ombreiros enormes e esse visual estranho de armadura. Mas onde as coisas realmente desandam é na falta de articulação. Temos aquele cotovelo esquisito em formato de bola, e agora eles estenderam isso até os joelhos. Não temos mais as articulações duplas nos joelhos, então só vai até aí. Isso nem chega a 90 graus, fala sério. O que você deveria fazer com essa articulação? Sabe, quando você junta tudo à primeira vista, é uma figura bonita, mas quando começamos a analisar os detalhes, as falhas aparecem. Na verdade, não vou reclamar muito do Ciclope dos Surpreendentes X-Men. Eu adorava Surpreendentes X-Men. O quadrinho do Joss Whedon, com arte de John Cassaday, é um dos meus favoritos. Já vimos a maioria dos antigos membros do elenco na linha Marvel Legends, seja pela Toy Biz ou Hasbro. Mas você precisava do líder deles com óculos prateados e aquele terno risca de giz. O físico dele já não aguenta mais. E esses dedos não articulados, que ficam só naquela posição de disparo, são meio inúteis. No geral, é um Ciclope decente. E ele foi acompanhado por uma figura realmente única dos surpreendentes X-Men. Esta é a Perigo, a personificação da Sala de Perigo. Então, numa personagem tirada diretamente da história de Whedon e Cassaday, e eu acho que realmente faz um trabalho excepcional ao replicar a arte do John Cassaday. Todos esses pequenos detalhes, essas asas de borboleta enormes, parecem tentáculos vivos e são articuladas atrás, permitindo bom movimento. O cabelo agora tem um visual tão único. É verdade que provavelmente não tem tinta suficiente para destacar todas as complexidades dessa escultura.
Mas esse é um personagem único de uma ótima fase dos quadrinhos. E de novo, essa é a única versão que tivemos na linha Marvel Legends. E já que estou elogiando, essa figura da Rachel Summers talvez seja a melhor figura feminina que já tivemos na linha Marvel Legends até agora. Claro, ela tem articulação limitada nos joelhos e nos cotovelos, mas isso ajuda a preservar as linhas delicadas da escultura dela. Ela parece mais uma jovem mulher, sem articulações estranhas do pescoço, cotovelos duplos exagerados e afins. Ela tem um rosto bonito e atraente, mas um pouco caricata comparada aos visuais mais realistas da Marvel Legends. A articulação no diafragma tem boa amplitude de movimento e as cores se destacam. Ela tem meio que seu acessório de poder, e até existia uma versão preta. Essa era uma variante dessa figura que infelizmente eu não tenho, mas essa é uma boa figura de ação feminina. A gente tem que tirar mais uma figura de X-Men, o confronto final do Monte de Lixo, e esse é o nosso camarada. Colossus de novo, nada mal. A escultura do Colossus realmente ajuda a compensar a falta de pintura. Parece uma cabeça de Colossus com visual clássico. E aquele corpo preto e prateado é simples o suficiente para que a falta de pintura não prejudique muito o visual. Fico feliz em ver essa linha do último confronto terminando, e agora a gente realmente fica preguiçoso com esses capangas da Hydra. Existem duas versões, uma de boca aberta e outra de boca fechada. Mas essas figuras têm articulação super limitada, e o motivo disso é: essas foram produzidas pela Hasbro e eram destinadas a serem figuras inclusas durante a onda Onslaught. Essas duas deveriam vir com a figura do Loki, eram apenas acessórios. Essas nunca foram feitas para serem vendidas como Marvel Legends completas. Esses eram só brindes, mas a Hasbro tirou eles da caixa de brinquedos e lançou como figuras únicas. Mas eu gosto dessa Rainha Brood. Mais uma Build-A-Figure. Parece que eles capricharam um pouco mais nas lavagens de tinta nas Build-A-Figures do que nas figuras normais. E dá pra ver isso nesse visual grotesco. A diferença de sombreamento nos olhos, o fato de que isso realmente destaca os pontos altos da escultura. Essa é uma ótima figura de um personagem que é realmente fundamental para o legado dos X-Men. Agora, é claro, os Broods são praticamente uma cópia direta dos aliens, mas isso não significa que as histórias deles não sejam realmente incríveis. E esses tentáculos grandes são ótimos, onde essa figura deixa a desejar é na articulação. Agora, eles têm cada uma dessas pernas. Tem, sabe, uma pequena articulação, tipo uma semibola aqui atrás, mas sem esse tipo de articulação de cotovelo aqui. Não dá pra fazer muitas poses com a velha rainha da ninhada, mas com uma aparência tão maligna, quem precisa de mais? Na quarta tentativa, a Hasbro começou a ter temas consistentes em cada coleção, começando com a primeira família da Marvel, o Quarteto Fantástico. Eu sou um grande fã do Quarteto Fantástico, particularmente da era do John Byrne no título, então você pensaria que uma coleção inteira dedicada principalmente a figuras do Quarteto Fantástico no estilo do John Byrne seria perfeita para mim? E de certa forma foi, mas de certa forma não foi. Então vamos começar com algumas coisas boas, e na verdade vamos começar com as ótimas. Essa talvez seja a melhor representação do Senhor Fantástico em forma de 6 polegadas que já vimos. Você tem esses braços incríveis com arame flexível, tem pernas sólidas para que ele realmente fique em pé. Tem um arame flexível aqui na seção alongada do torso dele. E enquanto a escultura da cabeça tem aquele visual meio sem pintura típico da Hasbro. Este é muito mais fiel a um Reed Richards dos quadrinhos, um Reed Richards genérico dos quadrinhos, do que qualquer um que já tivemos antes. Eu adoro essa figura. Eu tenho 2 dessas e, claro, essa é a que ainda está exposta no meu display do Quarteto Fantástico do John Byrne, porque ele fica imponente sobre os outros membros. Temos um novo Doutor Destino nesta coleção. E sim, ele sofre com aquelas articulações da Hasbro, aqueles joelhos e quadris esquisitos em formato de bola. Só pelo visual, é uma ótima figura. Adoro como o capuz dele fica. Tem uma cabeça sem máscara esculpida aqui embaixo, com muitas cicatrizes. Victor Von Doom. Mas a capa se dobra bem e realmente passa entre as pernas dele. Quando você coloca ele em uma pose clássica do Doom, que faz bem com as mãos, ele realmente entra no clima. É um pouco sem graça porque é da Hasbro, mas na verdade é uma figura muito boa. Por fim, temos o primeiro inimigo do Quarteto Fantástico. Tente repetir isso 3 vezes rápido. O Homem-Topeira está muito bem esculpido, eu gosto de todos os detalhes esfarrapados nisso, e dessa escultura de cabeça que lembra muito o estilo do Jack Kirby. Até as mãos dele o fazem parecer velho, com verrugas espalhadas pelo corpo.
Claro, é praticamente uma estátua, né? Não tem muita articulação aqui, mas ainda assim é o Homem Toupeira. Ainda não recebemos essa figura na escala de 6 polegadas. Poderia ter um pouco de pintura, mas está bem legal. Benjamin Grimm de olhos azuis ganha uma nova escultura com short branco e azul da era John Byrne. Agora, isso definitivamente não parece com coisa do John Byrne. Esse foi aquele primeiro que saiu na linha Marvel Legends. Mas sabe, ele representa meio que um visual definitivo. Ele é grande, é rochoso, o acabamento da pintura não está ruim. No geral, não é uma versão ruim do coisa. Se vai colecionar Quarteto Fantástico, precisa do surfista prateado também. Esse surfista é particularmente magro, quero dizer, ele realmente é muito esguio, quase parece um surfista anêmico. Acho que fizeram uma boa escultura de cabeça, só que talvez esteja pequena para o Notting Red. Não tenho certeza do que está acontecendo com as estrias nos músculos do peito dele, especialmente porque elas não são realmente replicadas aqui embaixo nas pernas. Articulação mínima de novo, mas não está tão ruim assim. Ele veio com uma prancha super longa. Se ele quiser apenas passear pelas galáxias, essa é a prancha ideal. E agora as coisas começam a sair dos trilhos com Dragon Ball. Johnny. Nunca vi o Tocha Humana desse jeito antes, e tenho cerca de 500 edições do Quarteto Fantástico. Gosto muito do azul e branco e do traje do John Byrne. Gosto bastante desses efeitos de chama translúcidos, acho que ficam legais. Mas o que em nome do Super Ciano está acontecendo com essa cabeça e esse cabelo? Jamais colocaria isso em exposição, mas Johnny está longe de ser o pior dos irmãos Tempestade. Não, isso tem que ir pra azul. Sim, é azul e branco, mas não é o visual do John Byrne. Acho que foi depois. Acho que talvez Paul Neary estivesse desenhando o quadrinho quando a Sue tinha os ombros à mostra. Continuando aqui, é um visual tão ruim pra basicamente a mãe da Marvel, sabe? Você não precisa de uma Sue Storm super sexy. Não é assim que funciona, especialmente quando ela parece que nunca usou maquiagem nenhuma, com esse rosto incrivelmente sem expressão. Mas onde essa figura realmente sai dos trilhos é no que está acontecendo com as proporções deste antebraço e mão. Olhe para o resto dela, o resto está até que ok. Mas então essa parte do antebraço e essa mão gigante simplesmente não combinam com o resto do corpo. Mas deixamos o pior para o final. E esse é ninguém menos que Namor, o submarino. Quero dizer, isso aqui. Nem se fosse brinquedo de lanche infantil eu pegaria isso. Patético. Articulação terrível, tem essas bolas estranhas. Ele tenta ter um pouco de pintura, mas tudo o que faz é se acumular ao redor do lábio superior e das bochechas inferiores. Exatamente o oposto de onde deveria estar. Ele lembra um pouco o Hércules. Foi a cabine de bronzeamento, passou spray bronzeador aqui e no geral uma escultura horrível, articulação horrível, pintura horrível. Esse foi um dos piores momentos dos Marvel Legends, com o Ronan, o acusador, como Build-A-Figure. E embora ele seja um pouco sem graça, com esse acabamento fosco na pintura, não é uma figura mal esculpida. Sabe, eu gosto do fato de ter a cabeça por baixo, e essa cabeça realmente tem um estilo meio John Byrne, o que é bem legal. A máscara encaixa bem, dá pra ver os olhos dele pelos buracos e o martelo tem uma pintura até decente. Enquanto o resto da figura é só vários tons de verde, então fica um pouco sem graça na sua exposição. Infelizmente ele foi substituído recentemente por uma nova figura do Ronin, mas no geral não é tão ruim assim. A coleção do filme do Homem-Aranha foi ótima se você gosta de figuras já lançadas antes, escalas incompatíveis e estátuas sem articulação. Galera, aqui quase desisti. Marvel Legends. A falta de esforço colocada nessa coleção foi insultante, até mesmo para um fã zumbi da Marvel como eu. O Duende Verde é uma ótima figura. Em 2002, quando foi lançado com o primeiro filme do Homem-Aranha, isso é apenas uma versão remixada feita de qualquer forma. Eu diria que é uma repintura, mas mal tem tinta nisso. Os diferentes lavados e detalhes que destacavam a excelente escultura da primeira figura sumiram, então agora só parece um boneco verde do Power Ranger sem nada. Mesma coisa aqui. Esta é uma versão repintada do Dr. Octopus do Homem-Aranha 2 e é uma figura boa o suficiente se você não conseguiu as originais. Mas se você conseguiu, é uma versão inferior do que realmente tivemos lá em 2004, quando o Homem-Aranha 2 chegou às telas, o primeiro filme do Homem-Aranha. O boneco de ação é uma das melhores figuras já feitas em termos de escultura e design.
E eles realmente melhoraram um pouco essa versão com Homem-Aranha 2. Então, para Homem-Aranha 3, eles decidiram usar a versão super articulada de Homem-Aranha 2. Uma que tem tantas articulações que acaba atrapalhando completamente a escultura e o visual dela. Eles não vão criar uma figura nova, já mostraram isso nessa coleção. Mas se eles tivessem simplesmente voltado àquele Homem-Aranha 1 ou a uma das outras figuras do Homem-Aranha, 2 teriam feito muito melhor do que essa bagunça toda que fizeram para o Homem-Aranha 3. Eu não vou dizer que Kirsten Dunst é a mulher mais bonita do mundo, mas ela é mais bonita do que isso. Meu Deus, o que aconteceu com essas sobrancelhas, bochechas e esse cabelo? E quem decidiu colocar uma garota ruiva em um vestido marrom? Quero dizer, essa é a figura de ação feminina mais sem graça que você vai encontrar. E agora a gente realmente fica preguiçoso com os vilões de Homem-Aranha 3, começando com Harry Osborn como o novo Duende. A Hasbro lançou versões menores de 3,75 de polegada dessas figuras. Essas aqui parecem apenas versões um pouco maiores delas. Por isso, elas não combinam em escala com as figuras antigas relançadas. A articulação delas é super limitada, o detalhe da pintura é mínimo e é basicamente uma figura ruim. Mas aquele Harry ainda era melhor do que este, Homem-Areia. Isso aqui é outro brinquedo de fast food. Quero dizer, olha pra isso, a qualidade é tão ruim, a escultura, quero dizer, de novo, quase não tem articulação. Até que parece o Thomas Haden Church, mas a execução geral desse boneco é simplesmente terrível. Sabe que a situação está ruim quando até economizam no astro do filme, o Homem-Aranha do traje preto. Esse deveria ter sido o mais vendido dessa coleção. Mas em vez disso, recebemos algo com um recurso de brincadeira, com aqueles cotovelos de bola horríveis, um corpo totalmente deformado, articulação ruim, muito ruim, a pintura é decente, isso eu admito. Mas, de novo, menor em escala do que o resto das figuras da linha, esse é um brinquedo inaceitável. A única que não ficou tão ruim foi a figura do Venom, em parte pelo tamanho dele. Ele tem um tamanho adequado, bem maior que os outros. Sim, claro, essa articulação não serve pra nada, literalmente nada, mas você tem um esculpo melhor, tem muito mais dinamismo com a língua saindo. Claro, poderia ter usado um pouco de lavagem de tinta para dar um pouco de textura, mas o visual geral do Venom está realmente bem legal. E ele parece meio que um cara parrudo. Então, quero dizer, esse aqui é um C, mas um C ainda é melhor do que todos aqueles F- que a gente acabou de ver. E para vocês, fãs das estatuetas McFarlane, eu trago o Sandman montável. Claro, coloca ele ali. Parece legal, mas era para ser uma figura de ação. Cara, o que diabos você vai fazer com essas articulações? Não faz o menor sentido. Elas simplesmente se encaixam. Elas só encaixam de um jeito e se você tentar colocar de outro, não dá certo. Você tem uma pequena articulação esférica aqui no ombro e uma escultura de cabeça até que boa. Mas isso é só um marcador de página, cara. Tudo isso é só algo para ficar na estante. Chegamos a um verdadeiro ponto baixo na história da Marvel Legends. Será que a Hasbro tinha o que era preciso para tirar essa linha do esgoto? Ou Marvel Legends estava destinada ao fracasso? Respondo isso no próximo episódio. Enquanto isso, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.